pouquinho, crescer saindo do ensino fundamental, acreditando que do fundamental nós já temos a questão da rotina, do planejamento. São papai e mamãe, você que é responsável. Se você já conseguiu até o 9º ano estabelecer rotina, planejamento, seu filho está no caminho correto. Ao chegar no ensino médio, outros desafios nós teremos. Falamos agora do 1º e 2ª série do ensino médio. Estou aqui fazendo a minha pesca das perguntas. Por que a gente separou o ensino médio em 1º e 2º e depois 3º? Porque no 3º ano acontece já o processo seletivo vestibular. Perfeito. E exatamente essa divisão na nossa cabeça que tem que ser um pouco mais ajustada, né? A gente sempre trabalha aqui na escola com a questão da competência passo a passo, o crescimento consistente. Então a gente precisa entender que a partir do ensino médio, o estudante ele entrou num processo mais próximo de um processo seletivo. Então, doutora Marcela, conversa um pouquinho pra gente, né? Quais são esses novos desafios quando a criança entra no ensino médio, até pela questão da idade mesmo, Perfeito. né? Outras vontades, da importância de outras coisas, né, na vida que ela cresceu. E como a gente pode ajudar esse estudante agora, já com rotina, já com planejamento, a conseguir estudar no 1º e no 2º ano com um objetivo, com um projeto de vida. Perfeito. A gente está aqui agora nessa etapa, numa fase que é crucial. Então veja que do 6º ao 9º ano, a gente estava ali na fase da transição da infância para a adolescência, para pré-adolescência. E é a busca da identidade. Por isso que a gente vai ver, né, aquela alternância em comportamentos muito infantis com, às vezes, comportamento de que mãe não chega perto de mim, para ali o carro na escola, não, mãe, não me beija porque eu sou grande. Mas em casa o comportamento, às vezes, é de uma criança de 4, 5 anos. Você não percebe essa oscilação? Isso faz parte dessa faixa etária da pré-adolescência. Agora a gente entra no ensino médio aqui, propriamente dito, ele já é um adolescente e um adulto jovem, né? Que a gente fala, o jovem ali. Então, essa fase da infância, ela já finalizou. Ele já tem uma percepção de que ele é um ser independente, que ele tem ideias, que ele tem foco, ele tem objetivo, ele quer conquistar suas coisas. Então, ele se vê como um indivíduo. Então, neste momento, o primeiro passo é vocês validarem ele como indivíduo, validarem ele como alguém que tem as suas próprias ideias, que podem até ser contrárias às suas ideias, desde que não firam princípios da sua família, desde que não firam propósitos que vocês, como família, construíram juntos, está tudo bem ele não ter as mesmas ideias que você. Você vai compartilhar, você vai conversar. Essa é uma idade que a gente conversa muito, mas mantém a supervisão. Mantém ali o olhar, trazendo limites, trazendo sugestões. Filho, olha, eu acho que seria melhor se você fizesse dessa forma. Se você fizer isso que você está querendo, tais e tais consequências podem acontecer. Desde que as consequências não infringam as leis Sim. E que não sejam prejudiciais à própria vida do seu adolescente, se você vê que ele não quer te ouvir, deixe ele partir e deixa ele sofrer as consequências, porque ele precisa aprender agora a lidar com causa e consequência de um adulto jovem, de um adolescente que está indo para desafios maiores. E trouxe esse resumo aqui do processo de idade, de como ele está ali construindo. Lembrando que tem as questões hormonais em jogo, isso a gente não pode esquecer, porque o nível de testosterona está aumentando de uma forma muito abrupta. Então você vai ver o seu filho com estupins para os meninos, de agressividade, de impulsividade, e das meninas uma melancolia maior, uma questão assim mais sensível, vulnerável. Isso são questões hormonais que também vão precisar ser compreendidas. Mas fato é que esse jovem, né, com esse boom de coisas que eu estou falando, está inserido agora num ambiente escolar que começa a requerer dele a responsabilidade. Então, desde que nós já estabelecemos a base inicial, que é uma rotina, é uma organização, é o planejamento, ele já conseguiu conquistar essa etapa, agora vem a sua responsabilidade. Vocês vão deixar ele mais autônomo, mas vão supervisionar as responsabilidades de um adulto jovem. Quais são essas responsabilidades? Meu filho, você sabe que o tempo de estudo é X. Você sabe que daqui a 2 meses você vai ter uma Olimpíada para fazer, você vai ter um projeto para entregar, você vai ter uma prova. Como você está nesse processo? Você pergunta para ele.
Você participa. Como é que está a sua organização do seu planejamento? Você não constrói mais esse planejamento junto com ele. Você permite que ele construa e você pergunta, deixa eu ver como está o seu planejamento. Mas você tem que ver. Lembre-se que a supervisão ainda existe. Lembre-se que eu disse que o lobo pré-frontal ainda não está amadurecido. Então, não acho que o seu adolescente é um adulto já. Ele não é. Ele está em supervisão. Da mesma forma, aqueles que trabalham em empresas, por exemplo, você tem autonomia no seu trabalho para fazer. Mas existe alguém que supervisiona o que você faz, ok? Por quê? Porque você tem um cargo, e a sua função precisa ser monitorada. Então, veja, a gente não está isento de supervisão a nossa vida inteira. Assim é o seu adolescente. Então, supervisão dos projetos, mas ele faz sozinho. Ele constrói o seu calendário, a sua agenda, o seu checklist sozinho. E você confere se aquilo que ele fez está ok. Ao final do dia, filho, suas metas do dia, você conseguiu fazer? Gaguejou, você percebeu? Ô, filhão, o que foi que aconteceu? Estava mais cansado? Você pisou na bola com você mesmo? Traga a responsabilidade para ele. Filhão, não é comigo que você está pesando na bola. É com você mesmo. Filho, para que você alcance o resultado no final do ano, você precisa cumprir a meta que você traçou para você mesmo. Então, veja, uma conversa que sobe o nível. Isso. Sobe o nível, mas com o entendimento de que ele ainda não está pronto para determinadas coisas. Esse equilíbrio é difícil, concordo com vocês, mas quando você tem a clareza de que ele ainda não é um adulto, de que ele tem oscilações hormonais, de que ele ainda precisa de supervisão, você consegue dosar menos cobrança no sentido de como é que você não fez isso? Opa, não é como é que você não fez isso. Você precisa de ajuda para fazer isso? É uma simples mudança de frase que faz toda a diferença. Sim, perfeito. A gente conversa com os pais aqui da escola, e aí também trazendo para todos os pais que nos assistindo, essa mudança um pouquinho da liderança operacional, digamos assim, da criança, que você tem com a criança no ensino fundamental, para uma liderança um pouco mais estratégica, né? Perfeito. Às vezes do sexto ao nono ano ainda tem muito do pegar na mão, Sim. fazer junto, né? Isso não quer dizer, pais e mães, que você vai parar de enxergar o seu filho. Mas as ferramentas que você vai utilizar agora precisam deixar ele um pouquinho mais autônomo para que ele perceba as consequências e ele aprenda de maneira segura, que quando ele, por exemplo, no nosso caso aqui, quando ele não estuda, ele vai mal. Exatamente. E isso ele precisa entender de uma maneira muito tranquila. Às vezes, porque a gente é muito enfático, é como se a dor do resultado fosse uma dor nossa. E aí ele não traz aquilo como responsabilidade para ele, porque a dor continua sendo dos pais, a dor não é dele. A partir do momento que nós aqui como professores, e que os pais também juntos falam assim, não, a gente está aqui para estudar suporte, inclusive quando você tem algum tipo de falha. Então a falha é sua, a responsabilidade é sua, e eu estou aqui sempre te suportando, né? Uma pergunta que pode vir, doutora Marcela, para os pais do ensino médio, e eu estou trazendo isso porque é importante, né? Nem sempre a criança do ensino fundamental, ela trabalhou muito bem a organização. Perfeito. Né? Okay. Então, às vezes ele pode chegar no ensino médio sem isso. Aqueles que conseguiram trabalhar planejamento, rotina, mesmo com as oscilações, ele tem uma estrutura que consegue, ainda com oscilações de rendimento, ele ficar bem, digamos assim, no processo dele. Qual seria a orientação, né, para esses pais ou essas crianças, na verdade, que não fizeram esse processo no ensino fundamental, mas que chegaram agora no ensino médio que estão com muita dificuldade? Existe uma ordem, primeiro o planejamento, para depois seguir? Perfeito. O que a gente podia trazer para esses pais? É muito importante isso. De fato, a gente fala que uma etapa foi queimada, né? Pulamos a etapa. Imagine uma construção de uma casa, ok? Então, eu estou ali construindo, para que eu construa uma casa, eu preciso dos pilares, preciso das vigas embaixo, preciso da base, para depois eu vir com o telhado e, por fim, com os acabamentos e a decoração, que as mulheres tanto prezam, né, e gostam. Mas veja, a decoração e todos os móveis só vai ser possível se eu tiver um chão. Né? Não adianta eu ter um lindo sofá se o meu chão está com uma terra batida, por exemplo, vai ficar horroroso. Então, nesse raciocínio, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar os móveis todos e bater o chão.
Então, eu tenho que voltar ao processo. Sim. Não adianta eu exigir dele a responsabilidade, eu exigir somente uma supervisão de fora, se eu não tenho chão para botar o meu sofá. Então, eu vou ter que atrasar um pouco esse processo de supervisionar e somente olhar por cima e deixar que o operacional agora seja com esse adolescente e sentar com ele de novo, filhão, tô vendo, mas a conversa continua no nível Sim. Mais maduro. mais maduro. Estou vendo, estou percebendo que você está com dificuldades de planejar. Talvez isso não foi algo que nós te ajudamos Sim. anteriormente, que foi uma falha nossa para com você, e você não percebeu que isso era importante, mas a gente precisa corrigir essa rota. Então, a gente vai ter que agora sentar e organizar a sua rotina. Eu vou fazer com você para você ver, e aí por isso que eu falo que toda criança ela tem um modelo que ela precisa se espelhar. Você querendo ou não, você é um modelo para ela em casa. Então, cuidado como você se comporta, porque o espelho é você, pai e mãe. Isso é você, como eu falo, né? Mas doutora, eu não tenho pais, eu não posso nem fazer o que eu quero. Não, acabou assim, desculpa a sinceridade, professor Breno, mas Sim. eu, né, pior, agora se coloque no meu lugar, que sou uma pessoa que fala sobre isso, então em casa eu não tenho direito nem de dar um... Você gritou, você perdeu a sua controle emocional, porque eles me vêm falando disso, então nem isso eu tenho direito, tá? Então se compadeça da minha pessoa também, mas você também não tem esse direito. Por quê? Porque você é um modelo, ele vai olhar para você. Então, você precisa da sua rotina, você precisa do seu planejamento. E essa é a melhor estratégia, professor Breno, porque quando eu vou para os meus, né, e eu já tenho um nessa idade para adolescente, que eu vou para ele, eu digo, filho, eu faço dessa forma. Então eu mostro o meu modelo, olha, eu tenho esse horário, tá vendo que agora não é o meu horário de brincar com você, porque agora, você sabe, quando eu tô nesse horário em casa, eu preciso cumprir tais tarefas. Depois disso, a gente pode associar o seu tempo de brincar com o meu tempo de horário livre para estar com vocês. Eu mostro o meu modelo. Você quer seguir o meu, você quer que eu sente para fazer junto e criar um com você? Aí a gente pode dar o direito da escolha em como ele quer fazer. Porque aí, veja, eu estou numa idade já maior, a conversa é madura, mas eu dou a opção. Quer que eu faça junto ou você quer fazer sozinho? Mas vai ter que fazer o planejamento. Essa etapa não tem como não existir, porque não existe aprendizado sem organização cognitiva, sem organizar o cérebro para saber exatamente o que eu faço em cada hora. Porque senão a sua vida é uma bagunça, você está sobrevivendo, você não está otimizando o tempo, você não está vendo os processos acontecerem e quem dirá enxergar os resultados desse processo. Quem não tem meta, professor Breno, Sim. quem não tem planejamento, não sabe o que vai conquistar, porque você nem traçou. Como é que você vai cobrar algo? Como é que você vai dizer que o seu filho teve resultado se nem as metas ele estabeleceu? Então, gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então, tem que ter cuidado em como cobrar se você não deu as ferramentas. Eu não posso chegar para o pedreiro que está construindo a minha casa e dizer assim, cara, você não terminou a obra, mas a senhora não comprou o material para construir a casa. Não tinha cimento, não tinha aquelas ferramentas, as picaretas, enfim. Como é que eu construo? Eu sou pedreiro, mas eu não tenho as ferramentas. Então, como é que você cobra do seu filho sem você ter dado ferramentas para que ele te mostre esses resultados? Cuidado como você está oferecendo as ferramentas e como você está ensinando essas ferramentas. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa. Sim, perfeito. Consegui, né? Não, eu acho que eu trouxe. Até eu me perdi aqui, viu, gente? A gente também se perde, é muito conteúdo, mas dentro da sua pergunta, né? Eu consegui esclarecer. Maravilha, aquela ideia de que a gente precisa, né? E não é demérito. Na verdade, muitas vezes a gente acredita que fazer de modo bagunçado vai dar resultado. E vai. Só que fazer de modo bagunçado pode demorar 8, 9, 10 anos. Perfeito. Então, às vezes, você voltar e fazer da maneira correta a estrutura, a base, como a doutora Marcela disse o chão, você pode, eu estou dedicando investimento de 3, 4, 6 meses. É melhor do que você dedicar para 8, 9, 10 anos. Exato. A gente acaba vendo que alguns estudantes, por não terem a rotina, eles chegam no final do processo do ensino médio
E eles estão com dificuldade lá no comecinho, né? Então, vai aumentar a carga, é o que acontece no ensino médio, Perfeito. aumenta a carga de trabalho. Então, se você tem mais informação, mais conhecimento a adquirir, se você não tem uma organização, isso pode dificultar muito, porque vai vir uma carga grande, e aí tem as questões emocionais que já são próprias da idade, Perfeito. e vem aquela pergunta, poxa, será que não está tendo informação demais, que a escola não está colocando coisa demais para fazer? E o ponto, às vezes, não é que a escola está colocando muita tarefa para o aluno fazer, é que o aluno não teve uma estrutura, não montou uma estrutura para poder suportar aquilo. Mas lá na frente, quando a gente pensa em carreira, né, ter profissionais que consigam resolver problemas é o grande negócio. Né? Exatamente. Não é um profissional que aprendeu a falar bonito, ou que estudou o livro A, B, C ou D, ou que tem o diploma X, Y, Z. Não que os diplomas não sejam importantes. Os diplomas, inclusive, eles mostram o lugar que você se formou. Mas é a capacidade que você tem de resolver problemas reais. Né? E eu digo de todas as áreas da vida. Seja da área familiar, da área que eu chamo profissional. Né? E aí que eu queria trazer sobre essa questão do planejamento que a doutora Marcela trouxe de quebrar em pequenos pedaços e montar essa estrutura primeiro, né? Às vezes o pai e a mãe é um espelho, ele é o exemplo para o filho. E algo prático que pode ajudar esses pais e as crianças também é a gente tentar usar os nossos métodos antigos como um motivador. Tentar explicar o que é isso. Se você é alguém que está acostumado com fast food, ou com fazer um esforço pequeno porque já tem a motivação naquela hora, né? Vai ser mais difícil você entender um processo que dure 7 anos, começando no fundamental, ou que dure 3 anos, começando no ensino médio. Então, para respeitar o nosso modo de aprender, mas ao mesmo tempo ampliar nossa capacidade cognitiva, vale a pena, por exemplo, você ter uma meta do dia. Então, acordar de manhã e falar assim, olha, quais serão as metas? O que eu vou fazer hoje? Prepare o seu dia. E ao final do dia, comemore com seu filho a meta cumprida Perfeito. daquele dia. Então, ele vai começar a ter um prazer de organizar, porque a recompensa vai ser muito rápida. E quando eu falo recompensa, não é necessariamente uma comida, não é necessariamente um presente, muitas vezes é um reconhecimento. É você, caramba, filho, olha que bacana, eu estou vendo você fazendo. E essa troca entre o pai, a mãe e o filho, entre o responsável e o filho, ele vai gostando dessas recompensas, falando de algo diário. A partir daí, você já pode ampliar um pouco mais. Você tem um alvo semanal, que na escola nós temos os relatórios que os pais podem acessar, vendo o que as crianças fizeram nos últimos 15 dias. Então, assim, olha, filho, tô vendo aqui que você melhorou na matemática, saiu de 60% para 70%, então ele começa a entender que há programações maiores. Por que eu trouxe isso? Porque o processo seletivo do vestibular não acontece no terceiro ano. Perfeito. Né? Ele teve uma base, uma estrutura no fundamental, mas ele começa a ter disciplinas que vão aparecer mais na prova a partir do primeiro. Então, se a gente entender que é um planejamento trienal de 3 anos e não de 1 ano, como fazer isso, professor Breno? Eu peço a todos os pais, você que tem sua criança, seu adolescente, incentiva ele a fazer processo seletivo no primeiro ano. Perfeito. Não faz sentido ele descobrir o que é o vestibular só no terceiro, porque ele já vai entendendo o processo que é pegar o ônibus ou ir de carro, como aquele dia vai ser diferente, se puder fazer vestibular no meio do ano, porque aí ele começa a ter um objetivo claro. A escola começa a dar suporte para o projeto de vida dele. A escola não vira aquela coisa chata que não tem propósito. Perfeito. Se a escola não tem um propósito na vida dele, a função da escola é fazer prova e ele passar de ano. Mas a partir do momento que ele tem um objetivo de vida, um projeto de vida que a gente trabalha aqui, desde o fundamental até o ensino médio, ele fala, caramba, a escola está me ajudando a alcançar aquilo. E eu estou vendo com marcos muito claros o que eu preciso para alcançar aquele meu objetivo de vida. Então aí a aula de matemática começa a ganhar um pouco mais de valor. Porque se eu queria ser aprovado, por exemplo, em uma faculdade de arquitetura e não consegui ver pela matemática, eu começo a me interessar mais pela matemática, não pela matemática em si, mas pelo meu objetivo de vida. Né? Então, tentando ser mais direto para os pais aqui, trazer essa prática de recompensa em períodos menores e ir aumentando para o seu filho, pode ser uma boa estratégia para que você conquiste essa ideia de que grandes projetos são feitos todo dia. Então, não ter essa recompensa tão rápida pode acabar trazendo esse nível de ansiedade na terceira série. Sim.
e de você não se sentir pertencente ao objetivo de uma escola. Muitas vezes estamos falando de pertencimento escolar como acolhimento afetivo. Isso é muito bom. A escola é um ambiente social, sim, mas não podemos esquecer que uma função primordial da escola é competência cognitiva, capacidade de você trabalhar. E às vezes a gente fica fazendo aquelas perguntas: a sua escola é uma escola que trabalha mais com o afeto ou que trabalha mais com a parte do acadêmico? Sincero e honestamente, sem afeto não temos o acadêmico. Perfeito. E com certeza o acadêmico vai influenciar no seu afeto, nas suas emoções, porque que adulto gostaria de chegar no mercado de trabalho, de chegar com 18, 19, 20 anos e dizer assim: caramba, eu não sei o que fazer, eu não sou aceito nos lugares que eu gosto, os meus sonhos não são conquistados. Então, essa dicotomia é uma falsa pergunta, não entre nela. As escolas precisam ter sim a questão do afeto e com certeza não abrir mão do cognitivo. Por isso, indo para o nosso terceiro ano, iria perguntar à doutora Marcela, chegamos na terceira série do ensino médio, né? Onde eu costumo dizer para os pais que a hora chegou. Então, todas as elucubrações, todas essas questões de meu pai, eu acho que você está errado, minha mãe acha que está certo, professor, até o segundo ano, o que a gente percebe é que eles se permitem esse tipo de desafio com as autoridades, os pais e os professores. Mas quando chega na terceira série, é impressionante. Eles sabem que agora não é mais uma questão de conversa, tá com eles.